Depende. Por quê? Não, porque, né, esses últimos 3 anos aí, só usando calculador. E aí, agora que não pode... O cara tá sabendo fazer divisor de números decimais, pelo amor de Deus. É matemática? Matemático. Então, dúvidas? Porcentagem? Qual questão? Eu fiquei na 11. Na 11 de sala ou de casa? Na de sala. Acho que ela ainda não consegui. Tá, então... Página 95, exercício 11. Ele diz o seguinte: no desenvolvimento do projeto de um automóvel, uma empresa realizou testes envolvendo misturas com combustível A e o aditivo B e obteve o resultado apresentado na tabela abaixo. Então, ele falou que a mistura 1 leva só o combustível, não leva nada de aditivo, e tem um consumo de 10 km por litro. Então, olha só. Opa, perdão. 100% zero. 10 km por litro. 2. 90%. 10%. 12 km por litro. E a 3, 80% do combustível A. 20% do aditivo B. E teve um consumo de 14 km por litro. Considerando que o custo do combustível A é de 80 centavos por litro e do aditivo B é R$1 por litro, pode-se afirmar quem vai ter a maior economia ou custo. Tem que fazer comparações, né? Então, olha só. Para a mistura 1, ele colocou só o combustível A, certo? Que é 80 centavos, né? Beleza, só que ele fez um consumo de 10 km por litro com isso aí, certo? Ou seja, pagando 80 centavos, quantos reais por quilômetro ele pagou? Ele pagou 0,08 reais por quilômetro, né? Estou só dividindo o preço que ele pagou para cada litro aqui pelo quanto que ele teve de consumo. Aí você consegue comparar melhor. Então aí, esse foco seria mais simples de observar. Pois é, ó, na mistura 2, por exemplo, quanto que ele pagou? Ele pagou 90% de 0,80 e 10% de R$1. Isso vai dar 82 centavos. Isso. Mandou 82 centavos, ou seja, 0,0. E aí divide por 12. Isso. Que aí você vai ter o preço de real por quilômetro. Tinha que transformar R$1 por quilômetro para começar a comparar. Porque se você comparar só o quanto ele pagou aqui, você não vai ter a melhor descrição. Por quê? Porque aqui você vai pagar mais, mas você vai ter um consumo muito melhor, né? Então, deixa eu ver aqui as opções. Bom, tem que terminar os cálculos. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,0
8, 9, 8, acho que 8 reais por quilômetro. E na mistura 3, ele vai ter pago 84 centavos nesse litro aí, sendo que com esse litro ele andou 14 quilômetros. 0,06, né? Reais por quilômetro. Professor, como você descobriu o valor que ele pagou? Porque ele está falando assim, ó, quantos quilômetros ele fez com 1 litro? Então aqui eu vou falar, ele colocou 1 litro. Se ele colocou 1 litro só do combustível A, e cada litro do combustível A custa 80 centavos, é quanto ele pagou. Aí eu estou pegando quanto que ele pagou e dividindo pela distância que ele andou com esse litro. 0,8 dividido por 10 dá 0,08. Então ele pagou 8 centavos para cada quilômetro que ele andou. 90% de 80 centavos mais 10% de R$1. 82 centavos. Aí pega esse valor, divide por esse. Vai dar isso aqui. A não ser que eu tenha errado aqui, aí você me fala. Eu só comparei o de primeiro, eu não fiz. Aí não pode. Porque beleza, aqui você pagou mais no litro, mas você andou mais, né? Diga lá. Você ia falar mais alguma coisa. Então eu tenho que pegar. Calma aí, é que eu tô raciocinando. Então eu tenho que pegar 90% de 80 centavos, 10% De R$1, que é o quanto custa o aditivo B. de 80 centavos. Mais 20% de R$1. Isso. Aí E aí todos os valores que você achar aqui em real, você divide pela distância que ele andou com esse mesmo litro. você descobriu. E aí você descobre o quanto que ele pagou para cada... Quantos reais ele pagou para cada quilômetro que ele andou. Então, de longe, a mistura 3 é a melhor para isso, né? Tá, de longe não. Entre a 2 e a 3 é quase a mesma coisa. Mas vamos ver, letra A. A mistura 3 proporciona uma economia de 25% em relação à mistura 1. Você divide isso por isso, é a mesma coisa que 6 sobre 8, né? Que é a mesma coisa que 3 quartos. Que isso aqui é 75% disso, logo a economia é 25%. Eu fiz mó negócio pra chegar nesse Eu vi a quilometragem Google. Você fez o quilômetro. Eu 10 quilômetros da primeira, né? Da primeira mistura. Ah. A segunda eu coloquei. Se 12 quilômetros gasta 1 litro, quantos litros vai gastar? 10 Você quilômetros. quis colocar todos para o mesmo consumo, no caso. Isso. Aí fiz várias regras de 3, aí chegou na também. Mas tipo, pra ele fez rápido. Mas é como eu falei para vocês em alguma das nossas aulas. Não é, a questão em si é fácil. O mais difícil algumas vezes é o que? Como é que eu vou estruturar o problema para... Né? Começo. Beleza, mais alguma dúvida aí? Professor, eu não consegui fazer mais. Não, então quando você conseguir, você ficar com dúvida... A partir da semana que vem, nos sábados, vai ter as monitorias. Aí... As monitorias é com o senhor, certo? É de todas as matérias. Não, só matemática e física. Química, história, aí não vai rolar. Não, inglês... Pô. Whatever. A 13. 13? A 13 eu fiz uma vez no meu colégio, pra nunca mais. Eu achei ideia. Em um grupo de 3 crianças, vamos lá. Então, vou fazer só mais essa e a gente vai para equações. Então, é na mesma página 95. Porque aí a gente já tá entendendo. 13. Um grupo de 3 crianças de idades diferentes foi notado que a soma das duas idades menores menos a maior é igual a 2 anos. Então, eu vou colocar assim. A é menor que B, que é menor que C. A, B e C são as idades. E, bom, se elas têm idades diferentes, né, um valor é diferente do outro. Aí ele falou que A mais B menos C dá 2. E que a menor idade mais o dobro da maior idade é igual a 28. As idades são números inteiros positivos.
Então, A, B e C são... Se bem que eu posso colocar assim, né? Pertencem aos inteiros positivos. Beleza. Dentre todas as possibilidades, existe uma em que a soma das idades das crianças é a maior possível, observando-se sempre o fato de as crianças terem idades diferentes. Então tá tudo aí. Quanto que é essa maior soma possível? Então é o seguinte, tem que ser tentativa e erro mesmo. E olha só. A gente teria que resolver o primeiro sistema? Não. Não. É melhor tentativa e erro mesmo. Quer ver? Vamos começar mexendo por aqui. Primeiro, 2 vezes o C, esse número aqui vai dar um número par, não vai? Com certeza. Porque o dobro de qualquer número é sempre um número par. Então, se 28 é par, e isso aqui é par, o A só pode ser par. Então, quando a gente for testar valores, para o A só pode ser números pares. Então, eu vou começar com 2. Que isso? Easy mode. Se o A for 2, passa subtraindo. 26. 26 por 2 dá 13. O A com o 2 vai cortar e o 13 passa positivo. Então, o B valeria 13. Isso aqui pode? Não, porque B tem que ser menor que C. Tranquilo até aqui? Vamos testar o 4. Ué, se o A, eu comecei testando ele como 2. E o C sendo 13, aí quando você vem para cá, beleza? Então, com A sendo 4. Se A for 4, o C vai ser 12. Com isso, o B vai ser 10. E a soma vai dar 26. Vamos ver, se o A for 6, o C tem que ser 11. E o B vai ser 7. Essa soma aqui dá 24. Se o A for 8, o C vai ser 10. E o B vai ser 4. Isso aqui não pode. Né? Porque eu disse que o B tem que ser maior que A. Então, a resposta aqui só pode ser 26. Tentativa e erro mesmo. Com as informações que ele deu, tem como. É porque assim, uma vez que ele te deu um sistema com 2 equações de 3 incógnitas, então isso aqui vai ter mais de uma solução, né? Tá, mas ele te deu essas informações e ele já falou. Dentre as opções, a gente vai ter que procurar a soma de A mais B mais C. A gente teria que enxergar que o A teria que ser número par. É. Conseguir resolver mais rápido. O que o C é menor que 14. Ou que C é menor que 14. Pode ser também. Eu achei D também, mas na minha cabeça tá R, então tá errado. Deixa eu ver as opções aqui. D, né? Então, beleza. Então é o seguinte. Equação do
primeiro grau é toda equação com uma variável, que nesse caso aqui, para exemplificar, eu vou chamar de x, e dois coeficientes escrita na forma dois coeficientes A e B. Tá. Quando a gente for ver já a equação do segundo grau, eu não vou escrever toda a definição não, porque dá para a gente usar isso aqui como ideia, tá? Mas é só para ver, assim, qualquer expressão em que você tem a sua variável elevada a grau 1, né? Bem aqui. Com dois coeficientes A e B, que pode ser escrito nessa forma aqui, é uma equação do primeiro grau. Beleza, aquele esquema do que vocês sabiam o que é, mas não sabiam explicar o que é. Tá aí. Matematicamente é isso. Beleza. O B é chamado termo independente. Beleza, vou só esperar vocês terminarem de copiar e continuo. Tá, e o que seria a raiz de uma equação do primeiro grau? Caraca, repete que isso foi perfeito. É o valor da variável x que torna a ação verdadeira. Ou seja, você vai colocar um valor aqui para o x, que depois você vai multiplicar por a, somar com b, e vai dar 0. Beleza? Perfeito. Então, isso aí está na apostila?
Não, se tiver, ótimo. Às vezes já está complementando e tal. Então, se raiz da equação então eu vou colocar Você falou equação determinada. E o cara com x aí, zero, zero sobre zero. torna a equação verdadeira. Beleza. Aí para vocês também que adoram as coisas prontas, assim, saiu do forno, toma aqui. Se ela tiver dessa forma, o x simplesmente vai ser o quê? Mas para ser isso, ela tem que estar dessa forma. Beleza. Terminaram aí? Beleza. Então, com essa definição da equação do segundo grau, o que a gente consegue perceber? Que as equações recebem o nome o grau das equações é sempre o grau mais alto da variável, né? Aqui era grau 1, aqui grau 2. Beleza. Continuamos tendo um termo independente, né? Por que o nome é termo independente? Porque ele não tem um x multiplicando ele. Ele não tem um x para chamar de seu. Beleza? Tá, e para encerrar, como que a gente vê a raiz
nesse caso, raízes da equação. Tá. Primeira forma de encontrar. A soma das duas raízes vai ser sempre menos o coeficiente que multiplica x à primeira dividido pelo coeficiente que multiplica x ao quadrado. E o produto vai ser o termo independente dividido pelo coeficiente de x ao quadrado. E aí, se você conseguir olhar assim e conseguir descobrir os dois, as raízes só com essa informação, né? A gente vai fazer um exercício juntos para ver isso. Segunda forma, você vai poder dizer que o x, os dois x que você está procurando, né, vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Sendo que esse delta ele vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá, tem outras formas, né, que vai ser, eu vou fazer junto com vocês, que é a gente fazer fatoração da equação ou completamento de quadrados, tá? Vocês já viram tudo isso lá com o Murilo, né? Então tá valendo, se viu tá valendo. Foi. Como é que é? Eu já estou feliz por mudar algo com ele. Pois é, a aula dele é sinistra. Muito maluco. Tu entra sabendo que não sabe nada, e tu sai com a certeza de que você realmente não tem nada. Tá, estudo das raízes, hein? Se o delta for maior que zero, a equação possui duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, a equação possui duas raízes iguais ou idênticas. E se o delta for menor que zero, a equação não possui raízes
reais. Pode apagar a primeira parte aqui? O senhor vai dar só até a equação do segundo grau? Sim, porque acima desse grau, das duas, uma. Ou a gente vai ter que mandar bem em fatorar. Ah, não, falta mais uma... vou pôr mais uma coisa aqui. Tem como a gente ver as relações de Girard. Só que quanto maior o grau, mais relações tem. E mais pra frente, aí eu não lembro se vai ser comigo ou com o Murilo, a gente vai estudar polinômios. E aí, polinômios, você vai ver regras para equações de qualquer grau. As relações de Girard vão estar lá. Ô, professor, tipo, essa semana é tipo, aula para todo mundo, vai fazer tipo, provas distintas, né? Aí semana que vem vai ocupar as duas salas. Tem horários diferentes, né, eu acho, das aulas, eu acho, para quem está na SPSEX e para quem quer a AFA Mas de e a Arias. tarde é só XP7 ou tem também a sala da AFA? Pelo que eu tenho que rever lá os horários, mas eu acho que vai ter as duas separadas, né? As aulas da SPSEX vão ser sempre nessa sala. Beleza, as relações de Girard. Eu vou chamar de R1 uma das raízes. E de R2 a outra raiz. Então, as relações de Girard têm a ver com soma e produto. Se vocês nem quiserem copiar aqui e tirar aqui, vocês gostam de ganhar tempo, né? Então, faz sentido, tudo bem. Onde eu escrevi soma, não precisa apagar, pode pôr do outro lado, tá? Você pode pôr um igual aqui, assim. Se vocês quiserem. Mas é só para falar assim, ó, a soma das duas raízes é isso. E o produto das duas raízes é isso. Tudo bem? A primeira forma são as relações de Girard. É isso. Então, sem mais delongas, página 100. Vamos lá para os exercícios. Tá, eu lembrei de uma coisa agora que pode ser que apareça nos exercícios ou não, então eu vou pôr aqui no final, tá? Pode ser. Então, duas coisas. A gente pode... É porque, assim, eu não costumo dar gráfico aqui, porque gráfico a gente só vê em função, né? Então, gráfico eu não vou dar, não, mas... Pode ser que apareçam uns problemas assim, raiz simétrica. Alguém sabe o que é uma raiz simétrica? O que são raízes simétricas, aliás? São raízes em planos, não em planos, tipo, A coordenada positiva é a oposta, tá? Do plano oposto. Então, mas tira a parte geométrica. Quer dizer que a soma é zero. Então,
pôr essa observação aqui. Raízes simétricas são aquelas que, se somarmos ela, então R1 mais R2 tem que dar 0. E como aqui, por enquanto, a gente só está falando de números reais, elas também são opostas. Ou seja, uma vai ser a outra com um sinal trocado. Tá? Mas quando a gente aprende números complexos, aí, para números complexos já não vale isso. Não, porque aí você não tem bem um... É porque em números complexos a gente tem outras nomenclaturas lá, né? A gente tem o conjugado de um número e tal. Pois é. Beleza. Exercícios, vamos lá? A idade de Dona Helena é igual à soma dos números de filhos e netos que ela tem. Cada um dos seus filhos tem tantos filhos quantos são seus irmãos. Caraca, eu só li isso, o pessoal já fechou a cara. Com certeza. Que família é essa? É uma pessoa que você não vai chegar mais. Quantos filhos você tem e quantos netos? Ah, eu tenho tantos netos e filhos. Não. Não quero pesquisar mais sobre sua vida. Não vou pegar outro exemplo. Obrigada. Foi bom te conhecer. Tá, sabendo que Dona Helena tem entre 70 e 85 anos, podemos concluir que sua idade em anos é... Então, olha só. Ela tem X filhos, certo? Aí ela falou, cada filho tem tantos filhos quantos eles têm de irmãos, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 3 irmãos. Então você tem 4 filhos. Eu tenho 3 filhos, Tem 3 filhos. certo? Então, se a Dona Helena, doida, tem X filhos, cada X filhos vai ter X menos 1 netos. Sim? Melhorou muito, né? Deu para seguir? Alguém ficou na dúvida? Então, olha só. Aí, qual que é a idade dela? Calma, a idade dela é o número de filhos mais o número de netos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter x mais x ao quadrado menos x, né? X cortou com x, só sobrou. E essa idade aí, ela vai estar entre 70 e 85. Só que essa idade dela é o quadrado de um número. Então, só temos uma opção aí. 81. Que é o único quadrado perfeito que a gente tem nesse intervalo. Não é porque 8 ao quadrado é 64. Não, essa galera das antigas tinha tempo e saúde. Pois é. Cada um se diverte com o que tem. Letra E. Então, não é à toa que o nome do capítulo é Equações e Problemas. Olha o problema de você perguntar para alguém: pô, quantos anos você tem? Faz assim, pega o meu número de filhos, soma com o meu número de netos. Eu uma coisa que
E aí vai estar entre 70 e 85, você vai saber qual é a minha idade. Imagina uma pessoa colocar no endereço da casa dela desse jeito. O carteiro vai amar. Nossa, já teria ser a casa toda. Beleza. 2. Uma pessoa colocou em 3 montes alinhados a mesma quantidade de bolinhas. Então são 3 montes. Monte A, o B e o C. Você colocou o mesmo número de bolinhas. Beleza. Em seguida, fez as seguintes operações. Retirou de cada um dos montes laterais 3 bolinhas e colocou-as no monte do meio. Poxa, então chegou aqui no monte A, tirou 3. Sobrou N-3, né? No C também. E colocou aqui. Aqui ficou N mais 6. Depois, retirou do monte do meio tantas bolinhas quantas ficaram no monte da esquerda. Então, ele chegou aqui. De N mais 6, tirou N menos 3. Então, N mais 6 menos N mais 3. Então, ficaram 9 bolinhas aí. É o que ele perguntou, né? Ó, ele chegou aqui nesse monte do meio e tirou quantas sobraram no A. E aí ficou 9. E aí é exatamente isso que ele perguntou. Tá vendo? Você falou que na aula do Murilo você sai com a certeza que você não sabe nada. Aqui você sai com certeza que você sabe de tudo. Ou não, aí você começa a duvidar. Chega a prova, contexto dessa aí. Será? Um estudante precisa de N dias para ler um livro de 270 páginas, lendo P páginas por dia. Como que eu posso escrever essa informação? Sim. Ou a mesma coisa de que P vezes N é 270, né? Beleza. Se ele ler P mais 15 páginas por dia, levará N menos 3 dias na leitura. Qual o valor de N mais P? Aí ele chegou aqui e falou assim, se eu somar 15 no P, tem que dar exatamente o mesmo número de páginas do livro. Tá, ele quer N mais P. Tá, uma das formas que a gente teria é... A gente sabe que P e N são números inteiros e positivos. E aí seria uma questão de saber quais as possibilidades que a gente tem aqui. E ver quais que casam com aqui, ou qual que casa, deve ser só uma. E acharia NP. Mas eu acho que não é assim que vocês fariam, né? Porque aquela questão lá do capítulo passado, de tentativa e erro, vocês não curtiram muito, né? Aquela que falava da A mais B menos C dá 2 e A mais 2C dá 28. Então ele fez uma pergunta e a gente tinha que responder por tentativa e erro. Aí eu vi que vocês não curtiram muito. Mas, por exemplo, se eu colocasse, ele diz que P mais 15 por dia leva N menos 3, então a multiplicação poderia substituir o P com N menos 3 ou não? Pode. O que eu vou fazer, eu vou passar por aí, mas primeiro eu vou fazer... você pode ou isolar uma delas e substituir aqui, ou faz aqui a multiplicação toda e depois faz a substituição. Porque olha só, aqui vai ter P vezes N menos 3P mais 15N menos 45 igual a 270. Só que aqui já disse que P vezes N é 270. Então aqui já foi embora. Então, menos 3P mais 15N é igual a 45. Que para simplificar eu vou dividir todo mundo por 3. Menos P mais 5N é igual a 15. Isso equivale a dizer que P
é igual a 5n menos 15. Aí pronto. A gente tem essa informação aqui e pode se substituir na primeira. Então, 5n menos 15 vezes n é igual a 270. Se a gente colocar o 5 em evidência aqui, n menos 15 vezes n tem que dar 52? Não, deixa eu ver, 54, né? N menos 3, foi mal. Beleza? Aí das duas, uma. Você pode fazer esse produto aqui e escrever uma equação de segundo grau. Ou, o que estava mais difícil antes de fazer testes, fica mais fácil agora. Porque esses dois números têm que ser inteiros e positivos. E o produto deles tem que dar 54. Então é 6 e 9, né? Então, o n é 9 e aqui é 6. Beleza? Mas se ficou abstrato... Certo? Se ficou abstrato, ó, faz aqui. Você vai ter n ao quadrado menos 3n igual a 54. Aí vocês passariam 54 para cá como menos 54, vai ter uma equação de segundo grau. Que aí a soma tem que dar 3 e o produto menos 54. Não? Repete de novo. Só a parte da direita. Chegou nessa equação de segundo grau. E aí você vai ou pelas relações de Girard dizendo a soma das duas raízes tem que dar menos b sobre a, ou seja, 3, e o produto menos 54. Ou então você usa a segunda forma, falando que x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Certo? Então, as raízes aqui vão ser menos 6 e 9. De fato, 9 menos 6 dá 3, e 9 vezes menos 6, menos 54. Só que o n tem que ser positivo. Então, a outra raiz não convém. Então, se o n é 9, o p só pode ser 30. O p é 30, então, n mais p vai dar 39. É que eu estou te falando, a partir daqui, já tinha como responder com essa ideia. Que eu falei, como esses dois números que estão multiplicando aqui, eles têm que ser inteiros e positivos, e aí só pode ser 6 e 9. Mas esse n-3, se n-3 for 6, o n vai ser 9. Certo? Que isso? Easy mode. Mais fácil que contar até 2. Questão 4. O valor de m para que uma das raízes da equação x ao quadrado mais mx mais 27 igual a 0. Tá, então ele falou que uma raiz tem que ser o quadrado da outra.
Querem 30 segundos a mais aí para copiar? Então, ó, eu vou dizer então, ele quer que uma raiz seja o quadrado da outra. A gente sabe que a soma dessas raízes tem que dar menos b sobre a, então tem que dar o menos m. A gente pode escrever desse jeito aqui agora. Tá, deixa isso aí por enquanto. E a gente sabe que o produto entre elas tem que dar c sobre a, tem que dar 27. Tá, só que onde eu coloquei R1, eu posso colocar R2 quadrado, né? Oi? Se você escrever o oposto, vai dar a mesma coisa, não tem problema. Beleza, isso quer dizer então que R2 ao cubo, né? Tem que dar 27. Que número real ao cubo dá 27? 3. Poxa, então se R2 é 3, R1 só pode ser 9, né? Aí pronto. A soma das duas raízes tem que dar menos m. Então m só pode ser menos 12. Da letra C. Dúvidas? Cinco. A soma dos inversos das raízes da equação é... Então, olha só. A gente tem esta equação, x ao quadrado menos 36x mais 180, dando 0. Ele quer saber quanto que é a soma dos inversos das raízes. Certo? Soma dos inversos. Mas seria o inverso da relação de A? De C menos B sobre A seria o menos A sobre B? Você está querendo fórmula pronta, né? Não, só Então, vai aparecer... Mas, então, aparece isso, não aparece? qual que vai ser o MMC aqui? Como a gente não sabe são os números, então só pode ser o produto entre eles. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2 vezes 1, R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1 vezes 1, R1. Então virou a soma pelo produto. Aí se você quer colocar os coeficientes, então virou menos B sobre A dividido por C sobre A. E isso aí vai dar menos B sobre C. Então, o que ele está procurando vai ser menos o menos 36 sobre 180. Isso vai dar 1/5. Letra A.
Sejam m e n dois números inteiros positivos, tais que m e n são ímpares consecutivos, ou seja, m mais n igual a 2. Errado. Aí tudo bem, aí isso eu aceito. Então m, tem que corrigir aí, m menos n é igual a 2. Além disso, temos que o produto entre esses números equivale a 483 unidades. Então m vezes n é igual a 483. Nessas condições, quanto vale m mais n? Tá, então, vamos chegar aqui nessa aqui, ó, na primeira. Isola o m. Substitui na segunda. Então, 2 mais n vezes n igual a 483. Aí aquela, se a partir daqui você já conseguir ver, produto de dois números inteiros dando 483, resolveu. Se não, n ao quadrado mais 2n é igual a 483. Tá, deixa eu dar um espacinho aqui a mais. Porque é o seguinte. Se você passar o menos 483 para cá, aí você vai fazer soma e produto ou a segunda forma que eu passei para vocês. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? Tá, aí eu vou mostrar aqui outra forma que é completar quadrados, certo? Tá vendo que isso aqui, ó, seria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o próprio n. Qual que teria que ser o segundo para isso aqui dar 2n? 1, né? Então, se eu colocar 1 ao quadrado dos dois lados, eu completei um quadrado aqui. Por isso que se chama completar quadrados. Aí, o que vai acontecer? Eu posso escrever isso aqui como n mais 1 ao quadrado, né? Dando 484. Beleza. Aí, ou você passa a raiz ou vou aproveitar uma discussão que o colega teve aqui no início. Professor, usar calculadora na minha vida foi um inferno, porque agora eu não posso mais usar. Então o sistema me deu uma rasteira. Então a gente tem que usar o que a gente sabe da matemática. É um fato conhecido na matemática, mas não por todos os estudantes de matemática. Tá vendo que o 8 é exatamente 4 mais 4? Isso quer dizer que isso aqui veio deste produto aqui. Todo número de 2 dígitos multiplicado por 11 vai virar um de 3, sendo que o do meio é exatamente a soma dos dois. Roubei? Não roubei. Isso aqui é matemática, eu não roubei. E quem o quê? Por que não conta antes? Deixa o estudante sofrer. Não, mas te contaram no ensino médio. Você que não prestou atenção. Beleza. Só que... Deixa eu ir para cá, para ficar mais fácil. O 44 é 4 vezes 11. Então, olha só. O 4 é um 2 ao quadrado. E aqui a gente tem 11 ao quadrado. Aí sim, agora se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados... Show, né? Não é muito costume de vocês ainda fazerem assim, mas eu acho melhor para mim. Os cálculos tendem a ser menores em completamento de quadrados do que usando a segunda forma de encontrar as raízes. Que muita gente chama de forma de Bhaskara, mas não foi Bhaskara que inventou. Bhaskara viveu muito antes daquela forma lá. Nem na Índia eles chamam de forma de Bhaskara. Mas Bhaskara era da Índia. E nem lá eles falam de fórmula de Bhaskara. Beleza. Quando a gente tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, a realidade é que a gente teria que testar mais ou menos o valor que sair dessa raiz quadrada, né?
que eles seriam iguais em módulo. Mas a gente ainda não viu o módulo e, por isso que eu estou falando para vocês, tirando a raiz quadrada dos dois lados, quando vocês forem testar os valores para cá, nesse lado direito, teria que colocar mais e menos. Só que o valor negativo para a gente aqui não vai importar, porque a gente já sabe porque ele já falou que n é positivo. Então, tirando a raiz quadrada aí desses dois lados, vai ter que n mais 1 é igual a 2 vezes 11. Isso quer dizer que o n é 21, e isso implica que o m vai ser 23. Então, ele pediu m mais n, isso só pode ser 44. Letra D. Fala sério, completar quadrado é muito melhor do que usar a equação pronta lá. Sete. Numa prova de matemática havia 2 problemas. Ao corrigi-la, o professor responsável determinou que não consideraria questões meio certas. Justo. Assim, a cada prova só poderia ser atribuída 0, 5 ou 10, né? Só essas notas. Dos alunos, 25 obtiveram nota 5, 10 alcançaram nota 10, 25 acertaram o segundo problema e 20 erraram o primeiro problema. Qual o número de alunos que tiraram nota 0? Fácil. Fala a verdade. Easy. Mas vamos começar a estruturar. Eu vou chamar de Azinho o número de alunos que acertaram só a primeira questão. Eu vou chamar de Bzinho o número de alunos que acertaram só a segunda questão. E vou chamar de C quem não estudou. O número de alunos que erraram ambas as questões. Beleza. O que vai acontecer? Ele chegou aqui e falou, 25 dos alunos obtiveram nota 5. Ou seja, A mais B tem que dar 25, né? Porque quem tirou nota 5 é só quem acertou uma questão. Não tem meio certo. 10 alunos alcançaram nota 10. E ele falou assim que 25 acertaram o segundo problema. Quem acertou o segundo problema? Quem acertou só o segundo e quem acertou os 2 problemas. Então, B mais 10 tem que dar 25. E ele falou que 20 erraram o primeiro problema. Como é que a gente escreve isso? Quem acertou só o segundo, quer dizer que... pode ser, mas... é porque eu vou escrever uma soma. Se esses aqui acertaram só o segundo, quer dizer que eles erraram o primeiro, né? Então,
Quem errou os dois e quem errou o primeiro tem que dar 25 ou 20? 20. Aí pronto, né? Daqui já sai direto que B é 15. Se B é 15, implica que C é 5. Eu ia achar o A, mas eu acho que ele pediu só... Então é isso. B. Murilo já entrou em conjuntos com vocês? Não, né? Não, então... Lá vai ter uma forma. 2. Já tá na segunda. Depois vocês têm... Não, depois vocês têm 2 com o Murilo. Depois do intervalo. Questão 8. Determine M pertencente aos reais, de modo que a equação do segundo grau não admita raízes reais. Então, a equação é x² menos 4x mais m igual a 0. Ele quer que não admita raízes reais. Ou seja, o delta tem que ser menor que 0. E o delta, a gente sabe que é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4² menos 4 vezes 1 vezes m. (16 menos 4m) tem que ser menor que 0. Ou seja, basta o m ser maior que 4 para que aquela equação não tenha raízes reais. Dúvidas? Não, né? 9. Determine car pertencente... Tá, eu tô vendo que tem algumas questões que vão ser bem parecidas, só mudando valores. Mas, deixa eu ver. Eu vou fazer, porque não sei se vai dar... não dá tempo de fazer todas. Então, eu vou escolher algumas aqui que parecem ser mais interessantes, tá? A 9 é muito parecida com outra que a gente já fez. Porque ele só tá falando assim, a gente fez que uma raiz era o quadrado da outra. Nessa aqui, uma vai ser o triplo da outra. Então, vai sair um sisteminha com as relações de Girard, aí é simples. Tá, a questão 10 é só as relações de soma e produto também. Tá, vamos fazer a 11? A 11 parece interessante. Só que eu acho que ele vai ficar apertado. Questão 11. O conjunto de valores de m para que na equação a diferença das raízes seja igual a 2. Então, a gente tem a equação m vezes x² menos m mais 3, que multiplica x, mais 2m mais 1, dando 0. Tá, então ele falou que a diferença das raízes dá 2. A gente sabe que a soma das raízes vai dar menos esse aqui, né?
sobre esse aqui, então, M mais 3 sobre M. E que o produto entre elas vai dar esse sobre esse. Então, 2M mais 1 sobre M. Aí é uma questão de resolver esse sisteminha aí. Vamos lá. Deixa eu separar eles aqui. Tá, primeiro eu vou fazer essa equação mais essa. Porque aí a gente já se livra do R2, né? Então vai ficar 2R1 é igual isso mais isso, né? Então, ó, é só uma questão de você tirar o MC, né? Aí vai ficar 2M mais M mais 3, tudo sobre M. Então vai ficar 3M mais 3 sobre M. Quer dizer que R1 é 3M mais 3 sobre 2M. Dúvidas aqui? Deu para entender? Beleza, aí agora você pode pegar o R1, substituir em qualquer uma dessas para achar o R2. Ou você também pode fazer essa equação menos essa, que aí o R1 some e sobra o R2, tá? Fazendo qualquer uma dessas duas coisas, isso aí vai dar que o R2 vai ser 3 menos M sobre 2M. Autismo, não sei. Mentira. É o que eu falei, qualquer um desses cálculos dá pra ver que dá isso, mas se quiser eu faço o passo a passo aqui e demonstro, não tem problema. Escolhe um dos caminhos. Você quer substituir o R1 em uma dessas duas ou fazer essa equação menos essa? E se a gente fazer aquela menos essa, R2 não seria iria sumir? Não. Quando somou, o R2 sumiu. Agora, se eu fizer essa menos essa, quem some é o R1. Então, qual que você quer para ver se esse valor vai bater? Quer só substituir o R1? Agora eu entendi o que você fez. Você fez um menos a outro. É. Ou simplesmente cheguei aqui e fiz isso menos isso, que já dá o R2 também. E aí você vai ver que vai dar 2M mais 6 menos 3M menos 3. Aí vai dar 3 menos M sobre 2M. Tá? Beleza. Tendo isso, vamos para a terceira equação. Então a gente vai ter que R1, que é 3M mais 3 sobre 2M, multiplicando o R2, que é 3 menos M sobre 2M, vai dar 2M mais 1 sobre M. Aí a gente pode cortar esse M com um dos M's aqui. Tá, então ó, aqui a gente vai ter 4M, que eu vou passar multiplicando para o outro lado. Isso vai dar 8M ao quadrado mais 4M. E aqui é só sair multiplicando, né? 3M vezes 3 dá 9M. Menos 3M ao quadrado. Mais 9. Menos 3M. Passando tudo para o mesmo lado, eu vou passar tudo para lá. Isso vai dar 11M ao quadrado. 9M menos 3M dá 6M positivo, passa para lá, dá 2M negativo.
E o 9 eu vou deixar do outro lado. Aí, beleza. A partir daqui, o que dá para fazer? Ou passa o 9 para o lado esquerdo e joga em menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Quem prefere fazer assim, eu vou deixar. Eu vou completar quadrados. Mas para completar quadrados, para facilitar minha vida, eu vou dividir os dois lados por 11. Tá? Ou seja, aqui vai sumir o 11. Aqui vai ficar sobre 11. E aqui sobre 11. Tranquilo? Beleza. Então aqui a gente tem 2 vezes o primeiro termo, que é m, vezes o segundo termo, que é 1 sobre 11. Então, para completar quadrado, tem que somar dos dois lados 1 sobre 11 ao quadrado. Então, é só somar 1 sobre 121 dos dois lados. Aí, desse lado esquerdo, fica... porque aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Como o m é o primeiro, o segundo aqui só pode ser 1 sobre 11. Beleza, então do lado esquerdo a gente vai ficar com m menos 1 sobre 11 ao quadrado. Do outro lado, 121 dividido por 11, 11. Vezes 9, 99. Então aqui ficou 100 sobre 121 e ficou lindo porque isso aqui é 10 sobre 11, tudo ao quadrado. Aí beleza, vou tirar a raiz dos dois lados. Aí dessa vez eu vou contar o positivo e o negativo daquele lado. Então a gente vai ter m menos 1 sobre 11 é igual a mais ou menos 10 sobre 11. Aí atrás não dá para enxergar não, né? Então vou escrever aqui. Até onde deu para enxergar? Até essa penúltima linha aqui deu? Não apaga. Não pode apagar a 7? A 7? Não, é porque eu tô chutando. Vai ficar pobre com tanto direito de imagem. Seu salário, seu soldo dos 2 primeiros anos já foi embora. Já. Mas em casa você está copiando para o caderno ou... né? É que tipo, não consigo prestar atenção. Não, eu entendo. Aí, ou eu copio, A- ou eu presto atenção. Então, se puder em casa, e além de copiar, aí você faz umas anotações a mais para... sei lá, aqui eu não estava entendendo antes, por o espaço e tal, enfim. Beleza, então, ó, por causa dessa penúltima linha, eu tirei a raiz quadrada dos dois lados, certo? Então, do lado esquerdo ficou m menos 1 sobre 11 é igual a mais ou menos 10 sobre 11, né? Tá. Aqui tem uma coisa feia matematicamente, mas mais para o futuro a gente vai rever módulo, e aí vai fazer mais sentido o porquê desse mais ou menos. Só escrever mais ou menos é... Beleza, então olha só. O primeiro valor de m vai ser o 10 sobre 11 positivo. O menos 1 sobre 11 passa para o outro lado somando. Isso vai dar 11 sobre 11, que deu 1. O segundo valor possível de m vai ser o menos 10 sobre 11, somado com 1 sobre 11. Isso vai dar menos 9 sobre 11. No meu está a letra A. Dúvidas?
Alguém ainda prefere usar a equação pronta lá para achar as duas raízes ou tá achando um pouco melhor completar quadrado? Completar quadrado, né? Pois é. Às vezes você vai ter um b ao quadrado lá, e 4 vezes a vezes c, às vezes vai ficar grande também. Mas, professor, a gente sempre pode completar quadrado? Em qualquer situação que tiver constante integral? Pode. Só tem que tomar certos cuidados. Que nem aqui, ó. Lembra que aqui tinha ficado 11? Eu já dividi tudo por 11 para o primeiro termo já ficar como sendo 1, que fica mais fácil. Você sempre pode. Mas às vezes tem gente que vai achar que vai ficar um pouco complexo completar o quadrado, né? Vai falar assim, às vezes o número que está aqui, ele vai olhar o quadrado, vai ficar grande também. Aquela equação lá, para muitas pessoas é bom porque é tipo uma receita de bolo. Ah, só joga aí o B, o A e o C e acabou. Tá, deixa eu ver. 12. Tá, vamos fazer a 12. Pode ser. 12, então. Uma regra. Vamos ver. Ó, ele falou sobre a equação x ao quadrado mais 1984x menos 1985 igual a zero. A afirmativa correta é não tem raízes reais, tem raízes simétricas. Bom, vamos ver se dá para descobrir as raízes, né? A soma das duas raízes tem que dar menos b sobre a. Então, menos 1984. E o produto tem que dar menos 1985. Tá. Essa é uma questão que é fácil você descobrir. Por que a gente chama de inspeção, tentativa e erro. Olha só, se uma raiz for menos 1985 e a outra for 1, esse produto aqui já não bate? Sim, né? E usando esses mesmos valores, menos 1985 mais 1 também não dá menos 1984? Ah, então você já descobriu. Então, uma das raízes é menos 1985 e a outra é 1. Fácil, fácil. Pode falar. Fácil. Então, a opção correta é não tem raízes reais? Falso. Tem duas raízes simétricas? Não, porque a soma delas não está dando zero. Só por aqui já dá para ver que está falso. Tem duas raízes reais distintas? É isso. C de sensacional? Vocês vão passar essa mesma coisa com o Antenor, vocês vão ver. O Antenor é um dos professores de química. Não. Tite é Adenor, cara. Por favor. Não, vai pra casa. Tá. Pra acabar, deixa eu ver. Pode ser a 16? Porque colégio naval tende a, às vezes, dar trabalho ou não. Pode ser? Ah, é pra acabar, você quer com 16. Ah, quer isso, então escolhe outra. Não, só foi 16. Claro. Eu achei que eu tava no modo escola. Feliz, já vou chegar que nem ele. Olha o gol. Ah, então é porque ainda não foi propício. Ixi. Ó, ele falou que... Vamos lá, ó. Se o produto entre A, B e C é diferente de zero e a soma de A, B e C dá zero, então o trinômio y igual a x ao quadrado mais bx mais c
Pode ter raízes nulas? Não, né? Por quê? Porque aí a afirmação verdadeira não faria sentido. A afirmação verdadeira não faria sentido? A primeira, A vezes B vezes 3, 3 vezes 0. Ah, tá. Foi mal. Ah, bom. Falei, ela já sabe a resposta, tá falando, não, senão a verdadeira não faz sentido. Então, ó, para ter raiz nula, o que é raiz nula? Colocar o zero no lugar do x e encontrar o valor zero. Mas isso só acontece se o termo independente for zero. Mas por aqui você já vê que o C não pode ser zero. Então a A está falsa. Viu? Só entendeu. É, Achei que você entendeu. entendi. Então é falso, porque C é diferente de zero. B. Tem sempre raízes simétricas? O que é? O que é raízes simétricas? Ele tá. Tem raízes reais. Eu já 15 e 4, 16. Ah, eu acho que era. Ele leu a C. É verdade. É verdade. Não, eu li a 15. Ele leu a 15. Eu li a 15. Dá 16. Então não tem raízes reais. 16. Letra B. Se eu levar Dá a 16. Não é 16. Sim, perdão. Não tem raízes reais. Como que a gente vê isso? Tem que ver pelo delta, né? Então, olha só. A gente tem que b ao quadrado menos 4ac. A gente quer ver um estudo sobre isso. Ou então, ele está falando assim, não tem raízes reais. Para a gente ver se isso é verdadeiro, chegar lá e falar, isso aí tem que ser menor que zero. Certo? Só que por essa aqui, a gente sabe que b é igual a menos a menos c. Então, chega aqui, ó, menos a menos c ao quadrado menos 4ac. Menor que zero. Isso aqui ao quadrado vai dar a ao quadrado mais 2ac mais c menos 4ac menor que zero. A ao quadrado menos 2ac mais c ao quadrado menor que zero. Isso aqui é um outro quadrado perfeito, que é a menos c ao quadrado menor que zero. Isso aqui é impossível, porque todo número ao quadrado é positivo. Então essa é falsa também. Bom, infelizmente o tempo acabou. Próxima aula a gente termina essa questão. Que isso? Então é isso, galera. Até semana que vem. Semana que vem vai ser pesado. Então é isso. Abraços e tchau.